Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver esse exemplo de uma equação diferencial exata. Então, quando essa equação diferencial é dita exata, nós podemos dividi-la em duas partes. Uma delas que está associado ao dx, que é essa, e a essa parte nós chamamos de m. Ou seja, m é uma função de x e y. E a outra parte que está associada ao dy, que é essa. E essa parte nós vamos chamar de n. N também é uma função de x e y, embora aqui só apareça x. Se essa equação é uma equação exata, então a derivada dessa parte que nós chamamos de m em função de y dá o mesmo resultado do que a derivada dessa parte n, que tem a ver com o dy, em função do x. Então, primeiro nós vamos fazer esse teste para confirmar que essa equação diferencial é uma equação diferencial exata. Então, eu vou pegar aqui essa parte m e vou calcular a derivada dela, ou seja, a derivada de m em função de y. Então, como a função é 2xy e eu estou derivando em função de y, a derivada é 2x. Porque o y aqui acaba sendo, né? Porque o 2x aqui acaba sendo uma constante, já que eu estou derivando em função de y. E agora eu vou calcular a derivada daquela parte n, que eu chamei de n. Só que agora eu calculo a derivada em função de x. Então eu tenho x ao quadrado menos 1, derivada de x ao quadrado menos 1 é 2x, menos a derivada de 1, que é 0. Então fica 2x também. Vejam que a derivada do m em função de y e a derivada do n em função de x deram o mesmo resultado. Portanto, essa equação diferencial é uma equação diferencial dita exata. E agora nós vamos para o método de resolução dessa equação. Então, para resolver essa equação diferencial exata, primeiro eu suponho aqui que existe uma função f de x e y, cuja derivada em função de x, ou seja, a derivada dessa função f em função de x, seja igual a m de xy. E m de xy é igual a 2xy. Então, eu vou escrever aqui a derivada dessa minha função em função de x é igual a 2xy. Como eu quero descobrir que função é essa, eu vou aplicar a integração nos dois lados dessa igualdade. Então, aqui do lado esquerdo, né, a integral da derivada da função f é a própria função f. Então, eu fico com f de xy igual a integral de 2xy dx. Ou seja, é a integral dessa função em função de x. Então, em relação, como eu estou integrando em relação a x, esse y passa a ser uma constante.
Então, a integral de 2x é igual a 2x ao quadrado sobre 2. E o y, né, que estava ali, como ele é uma constante, ele continua. Mas eu vou chamar aqui de uma g de y, que é a minha constante de integração. Em vez de eu colocar como c, eu vou colocar uma g de y. Isso é parte desse método de resolução para equações exatas. Então aqui eu substituo aquele meu c, que seria a constante de integração, por g de y. Bom, consigo cancelar aqui esse 2 com esse 2. Então a minha função f de xy é igual a x ao quadrado y mais uma g de y. Bom, continuando agora, eu também sei que a derivada da função f em relação a y, derivada de f em relação a y, tem que me dar como resultado aquela partezinha que eu chamei de n. Vou subir ali um pouco, essa parte n. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou derivar essa função f em relação a y e ver o que acontece. Depois eu comparo com aquela função n lá de cima. Então agora eu estou derivando em relação a y. Então aqui, x ao quadrado é uma constante. Então é uma constante vezes y, a derivada disso é a própria constante. Então fica x ao quadrado. Mas aqui eu tenho uma g de y, a derivada de g de y, como eu não conheço essa função g, eu só consigo colocar indicado que é a derivada dela que eu tenho agora. Uma g' de y. E agora eu comparo essa equação que eu tenho à minha n de xy, que está lá em cima, que é x ao quadrado menos 1. Então eu sei que x ao quadrado mais uma g' de y é igual a x ao quadrado menos 1. Fazendo uma comparação aqui, né, eu concluo que g' de y é igual a menos 1. Como eu quero descobrir o valor da minha função g, eu vou integrar agora, né, os dois lados dessa igualdade, porque aí nesse lado esquerdo eu vou ter a minha g de y e do outro lado eu tenho a integral de menos 1, ou seja, menos a integral em relação a y, né, de y. Então, g de y é igual a menos y. Eu não preciso colocar aqui a minha constante de integração, porque depois eu vou acrescentar ela na solução da minha equação. Eu vou fazer aqui do lado. Então, pegando aqui a minha função f, então essa função f é x ao quadrado y mais a minha g de y, que é menos y. Então já vou colocar aqui menos y. É igual, aí aqui sim eu acrescento a minha constante de integração. E essa é a solução da minha equação diferencial dada acima, que é, né, uma equação diferencial exata.